esse convite tão amável do pastor Álvaro para ministrar sobre um tema tão conhecido e corriqueiro nas nossas escolas bíblicas: ética. Ética ministerial, hoje temos ética social, familiar. Mas o que o Senhor colocou e propôs no meu coração foi falar-vos sobre ética pessoal, que está inserida dentro desse tema. Certamente que essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, nós poderíamos pregar 3 sermões de 1h30, o que está na apostila dos irmãos. Mas nós tentaremos, em 2 ministrações, se me for concedido, expor esse texto. Ou outra, porque eu já disse pastor Álvaro, disse pastor Eliel, eu vim para trabalhar, não precisa me poupar por nada, porque trabalhar já é o nosso hábito, glória a Deus. Eu quero convidá-los inicialmente para a leitura de um texto na Bíblia, Salmo de número 51. É um costume assembleando ficar em pé, né, irmão? Um vai ficando, outro vai ficando, é uma tradição santa. Vocês podem ficar em pé, por favor? Então, amém. O Salmo 51, meus amados, quero ler convosco apenas os versículos de 1 a 6, dos quais o versículo 6 é o texto áureo da mensagem desta manhã e, querendo Deus, também no outro horário. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo as tuas benignidades, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Toda a igreja, por favor. 1, 2, 3. Eis que amas a verdade no íntimo. Vamos repetir só essa frase. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Pai de amor e de verdade, tomamos a tua palavra, Senhor, e te pedimos, ó Espírito Santo, que por teu favor e graça, traga, Senhor, a inspiração necessária, suficiente, Senhor, e a qual nós precisamos para ouvirmos de ti, Senhor, uma palavra que toca o nosso coração, que nos confronte, que renove a nossa fé, que restaure o nosso ânimo. Sim, Senhor, que nos exorte, que nos discipline, que nos corrija, que nos ensine, que nos liberte, que nos abençoe, que nos fortaleça. Pai, contanto, ó Deus, que a graça e o poder do Espírito que o Senhor trouxe sobre o teu servo que vai falar, traga também sobre a tua igreja os teus obreiros que vão ouvir, de sorte que ambos sejamos enriquecidos pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Todos dizem amém? Amém. Tome assentos, meus irmãos. Meus amados e queridos, nós estamos diante de um tema desafiador. Confesso para vocês, irmãos, que quando o Senhor trouxe ao meu coração a revelação desta palavra, para a minha vida foi um divisor de águas. E eu espero que seja, quem sabe, para todos vós. Nós estamos falando sobre ética pessoal, e eu creio que é importante que façamos, antes de adentrarmos no nosso assunto, porque você tem algumas anotações de esboço, é importante que eu faça algumas justificativas para que você entenda o porquê de ética pessoal. Na introdução nós colocamos uma pequena palavra sobre ética, no grego ethos, conjunto de valores que orientam o comportamento do homem e da mulher na sociedade. Os valores e os desvalores do homem e da mulher cristã hoje, na verdade, eles estão muito comprometidos e abalados no sentido social
do termo, e em tantos outros sentidos, até mesmo no que diz respeito ao nosso contexto eclesiástico. Porém, nesse estudo, irmãos, nós queremos fixar, ou pelo menos vou procurar fixar um paralelo entre doutrina bíblica e ética cristã, deixando claro que a doutrina bíblica não pode subsistir sem a ética. Aquela palavra célebre de um conhecidíssimo empresário eclesiástico que diz assim: na minha igreja é proibido proibir, não dá certo com esse tipo de mensagem que eu vou pregar hoje. Doutrina sem ética é legalismo. E ética sem doutrina é farisaísmo. Talvez isso seja um dos problemas mais graves que afetam a nossa igreja, a nossa denominação assembleana, e seja um dos motivos da extraordinaríssima evasão de membros que perdemos, porque somos quem mais ganha. Vou voltar a repetir: doutrina sem ética é legalismo. Ética sem doutrina é farisaísmo. Quando eu falo de... Desculpe a garganta, irmãos, é só um pigarro mesmo. A ética pessoal ou individual é a que trata do dever do homem para consigo mesmo. Nós vamos hoje olhar para nós mesmos. Aquela visão introspectiva do profeta Isaías, quando teve um encontro com Deus e viu os serafins voando, porque eu acredito que os serafins do Senhor ainda voam quando as brasas do altar estão acesas, que os umbrais ainda tremem, que ainda há incenso na casa do Senhor. E quando o serafim toma a brasa, ele não toma com a mão, porque brasa de Deus nem anjo pega, tem que ser com Atanás. E ele voa, e quando voa, ele vai na direção de Isaías e ele não erra o alvo. Ele não vai na direção do pé, da mão, ele vai na direção dos lábios, porque o pecado de Isaías estava nos lábios. Ele disse: eu vou morrer, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O problema dele, vou falar cearense, era linguarudo, falava demais, falador. Esse tipo de gente só vai com brasa viva do altar. Só tem jeito se a brasa tocar. Mas ainda tem brasa, e ainda tem anjo que voa, e ainda tem profeta que se converte, e o Senhor está aqui, glória a Deus, para dizer essas coisas para nós. Meus irmãos, para o cumprimento da nossa missão, nós estamos falando aqui hoje sobre ética individual, e a ética individual, pessoal, ela é indispensável, e Paulo adverte a Timóteo assim. Bem que eu gostaria de... irmão, ler um texto, então já anotei para que você somente acompanhe, e meu amado, que é rápido no gatilho, que eu já vi, já coloca na tela, você às vezes não precisa nem abrir a sua Bíblia, de tão rápido, coisa boa, essa modernidade às vezes conta ao nosso favor. Então veja o que Paulo diz a Timóteo, esse cuidado pessoal: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, nos deveres que estão relacionados à doutrina, porque fazendo assim salvará a ti mesmo, como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Então, para o cumprimento da nossa missão na terra, nós precisamos realmente de todos esses dons recebidos da parte de Deus, e temos que também admitir que é primordial conservar esses dons e ter cuidados especiais consigo mesmo. Veja o que diz Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, para o cristão, a ética pessoal começa no autocontrole. Isso fala da questão do fruto do Espírito, ou seja, é de dentro para fora. Tem muita casca, tem muito sepulcro caiado, tem muita aparência, tem muita máscara. E quando eu estou falando tudo isso aqui, irmãos, vocês estão olhando aqui para um cearense, esse pastor, esse homem pregando essa mensagem deve ser mais santo do que Jesus. Não, meu irmão. Nós não podemos nos revestir de falso moralismo,
porque todos nós temos nossas limitações, nossas fraquezas, nossas deficiências e tantas coisas, mas uma coisa nós fazemos, é que deixamos tudo que para trás fica e nos esforçamos para conhecê-lo. O que eu acho lindo do apóstolo Paulo nessa mensagem é quando ele diz assim: uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que para trás ficam, Paulo aprendeu a se desvencilhar do passado, o que muitas pessoas têm dificuldade. Se desvencilhar do passado. Eu faço isso, eu deixo isso para trás, eu reputei como perda, como refúgio, todas essas coisas, só para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Eu vou para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então isso é muito grande, meus irmãos. Então para o cristão, a ética pessoal começa no autocontrole, ou seja, de dentro para fora. Então pelo estudo da ética, que nós estamos aprendendo hoje nós já ouvimos de ética aqui. Então nós descobrimos a nossa razão de ser, a razão de todas as nossas inteligências e faculdades, e ainda mais os princípios que devem nos governar enquanto vivemos. Não esqueça que é o conjunto de valores que governam, que orientam a nossa vida. E nós vamos falar um pouco desses valores. Então a doutrina bíblica existe, a doutrina bíblica exige uma ética cristã, e a ética não sobrevive sem a doutrina. Tem muita doutrina sem ética por aí. E tem alguma ética também sem doutrina. Veja o que Paulo diz em Efésios 4:1. Esse texto é emblemático. Irmãos, eu estou aqui falando para homens que pregam todo dia, para mulheres que vivenciam a obra do Senhor todo dia. Então, como diz o meu querido pastor José Carlos de Lima, lá, pastor presidente da Paraíba e da nossa União de Ministros, da Umadena, ele diz assim: falar para mestres é recordar. Então, estou só recordando alguns princípios com vocês. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, Paulo falando em Efésios 4:1, que andeis do modo digno da vocação em que fostes, a que fostes chamados. Andar de modo digno é ética. Sim ou não, irmãos? Andar de modo digno é ética. Modo digno é ética. Vocação que foste chamado, aí a doutrina. Os irmãos estão entendendo bem. Então a doutrina bíblica mostra a nossa posição em Cristo, e a ética determina o nosso comportamento em Cristo. Enquanto a doutrina mostra a nossa posição, a ética determina o nosso comportamento. Tem tanto obreiro bom de doutrina, e aqueles que não pode, é preciso, faça. Ele não faz nada. Só os outros é quem tem que fazer. E eu quero compartilhar com os meus amados nesta manhã de amor os princípios da ética, que eu poderia dizer da ética teísta. Faz tempo que a gente não tem o privilégio de ter tempo de estar no seminário ensinando, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Mas essa ética teísta, ela trata dos princípios da lei moral aplicada ao procedimento do homem no seu relacionamento com Deus. É isso que nós queremos, com a ajuda do Espírito Santo, fazer hoje. Então essa ética consiste numa devoção de todo homem, do homem todo, de tudo que ele é, de tudo que ele tem, de tudo que ele almeja ser. Então, de todos os deveres que esse homem tem para com Deus, os seus mais elevados sentimentos direcionados para o Senhor. Então, quando Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Os irmãos podem repetir aí? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o culto racional, glória a Deus. Então ele está falando de um homem total, em devoção total a Deus, ou seja, a devoção suprema do corpo, a devoção suprema do intelecto, a devoção suprema do coração, a devoção suprema da vontade. Os irmãos tenham paciência que nessa, parece que já está longa a introdução. E quando a gente observa aqui a paixão de Cristo, nós temos uma ideia melhor disso.
aquelas duas hastes de madeiras cruzadas, a haste vertical representando a relação de Deus com o homem e a haste horizontal representando a relação do homem com o seu próximo. Então a haste vertical é o que eu estou chamando aqui de ética teísta, os nossos deveres para com Deus. E nós vamos agora compartilhar no Salmo 51 e em Jó 31, que não dá para ver hoje. Né? Vamos tentar alcançar pelo menos o Salmo 51 e ver depois Jó 31. E eu quero, nesses dois textos, encontrar, e creio que o Espírito Santo vai nos ajudar, encontrar amparo para tratar sobre ética pessoal ou individual. E revermos com essa abençoada igreja os princípios que regem o nosso comportamento cristão. Porque, meus irmãos, nós obreiros, eu tenho ido, principalmente no Nordeste, que não saio muito não saio muito pouco. Sou mais aquele pastor Tiago, fica mais em Jerusalém, né? Não saio muito. Então, estar aqui hoje para mim é realmente um grande privilégio e algo assim bem inusitado. Mas no Nordeste a gente sai muito, e nós estamos vendo em nossas escolas bíblicas, às vezes assuntos que são geralmente recorrentes. Assuntos às vezes da teologia sistemática, algo que a gente pode ver lá no seminário teológico, ou até fazer um curso à distância. Nós estamos precisando nas nossas escolas bíblicas, eu primo isso para fazer, pelo menos em casa, é de teologia pastoral prática. É o que nós vivemos na prática. Essas experiências que fazem muita diferença. Então, veja agora no seu manual o texto base. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Meus irmãos, essa foi a palavra vivificada do Senhor. Eis que amas a verdade no íntimo. E eu comecei, foi um dia quase todo, Senhor, hoje eu vou tirar para meditar. Senhor, me fale algo. E o Espírito Santo trouxe esse texto. Eis que amas a verdade no íntimo. Que verdade é esta? Que o Senhor ama. E comecei a pensar sobre isso. Oxalá eu tivesse tido tempo de colocar, mas os irmãos depois têm isso tudo gravado. Mas dentre tantas coisas que Deus me falou, é que a verdade no íntimo é a declaração de inocência da nossa consciência. Isso é palavra do Espírito Santo. A verdade no íntimo, ela é a declaração de inocência da nossa consciência. Pastor, eu não sei o que é consciência. Consciência é aquela voz secreta da alma que aprova ou reprova os nossos atos diante de Deus. Eu faço uma pergunta aos irmãos com toda humildade, nobreza e cuidado. Meus irmãos, quando nós pecamos ou desagradamos o Senhor, nós sabemos que estamos fazendo isso, sim ou não? O sim foi abafado. Vou perguntar de novo. Sabe ou não sabe? Por que sabe? Por causa da voz secreta da alma. O Espírito Santo. A gente pode até errar, mas sabe que está errando. Pode até pensar, mas sabe que está pensando errado. Pode até acessar, mas sabe que está acessando errado. Pode até assistir, mas sabe que está assistindo o que não é para assistir. Pode até praticar, mas sabe que está errando porque está praticando. Porque a verdade do íntimo é a declaração da nossa inocência ou o nosso julgamento acusatório. A verdade do íntimo, irmão, é aquela que ela está encoberta ao público. Ninguém sabe a minha verdade. Ninguém conhece a sua verdade. Quem realmente você é por detrás desse sorriso, desse terno Pierre Cardin, dessa gravata vermelha. Aliás, a minha também está vermelha, estou até preocupado. Jesus amado. Por trás desta aparência, desse cargo, dessa função, dessa oratória maravilhosa, desse sermão lindo, por trás disso há uma verdade que está encoberta.
A verdade no íntimo, meus irmãos, é a verdade cujo diagnóstico fiel só é revelado pelo portador e por Deus, que tudo vê e que tudo sabe. Às vezes você diz, pastor, ninguém sabe o que eu estou sentindo, sabe mesmo não. Ninguém sabe o que eu estou passando, sabe mesmo não. A dificuldade que nós temos de cumprir às vezes o mandamento do Senhor, confessai-vos mutuamente os vossos pecados. Quem é que tem coragem de fazer isso? Porque envolve verdade no íntimo. Quantos irmãos levam uma vida de culpa e de pecado, porque a verdade no íntimo, ela não é restaurada, ela foi violada. E é isso que nós queremos compartilhar, irmãos, falando sobre ética pessoal. Então a verdade no íntimo é o árbitro do novo coração que nós recebemos do Senhor. Ezequiel 36, 26, 27 diz que nós recebemos um novo coração. É o árbitro do coração, diz a palavra do Senhor. A verdade no íntimo, irmãos, é a base de toda a nossa paz e alegria no Espírito Santo. É ou não é, irmãos? Irmão, quando a gente está bem com Jesus, está tudo em paz, está tudo alegre, a gente dá glória a Deus até com o vento, pastor Santos, né? É ou não é verdade? A gente está bem, está com Deus, glória a Deus, irmão. Mas o que é que esse irmão tem? Isso é a alegria do Espírito Santo. Eu estou em paz com Deus, estou em paz consigo mesmo, estou em paz com os meus irmãos, estou em paz com a minha igreja, estou em paz com a minha consciência. Eu estou crente, glória a Deus, eu saio dando glória, é por aí. É paz do Espírito. E o reino de Deus, o que é, irmãos? O reino de Deus não é comida, mas gozo, alegria, justiça, paz. O reino de Deus é sustentado em 3 colunas: justiça, paz e alegria. Uma coluna fraquejou, o reino de Deus em nós está comprometido. Meus amados irmãos, a verdade no íntimo é a expressão máxima da integridade. Stanley Norton, um dos escritores famosos, ele diz que o ministério de sucesso precisa levar em conta 3 coisas: integridade, vida devocional contínua de comunhão e santidade, e compromisso sério com o serviço da obra do Mestre. Integridade. Mas o que a gente vê hoje, irmão, meu tema não é integridade, mas estamos falando de verdade no íntimo. É que integridade na família, integridade no ministério, integridade nas ações, integridade nos negócios, integridade. A igreja do Senhor está sofrendo, irmãos. Uma avalanche de escândalos varre esse Brasil afora. E o pior que agora as mídias sociais amplificam essas coisas. Isso tem sido terrível. Então, a verdade no íntimo é como uma espécie de raio-x da nossa verdadeira identidade cristã. A verdade no íntimo é como o raio-x da nossa verdadeira identidade cristã. A verdade no íntimo, irmãos, consiste basicamente no temor do Senhor e em desviar-se do mal. A verdade no íntimo, eu ainda digo que é o fundamento da vida irrepreensível de retidão diante do Senhor. Essa verdade no íntimo refere-se, volta a repetir, à integridade moral e à nossa sincera dedicação a Deus. Essa verdade denota nossa retidão. Retidão nas palavras, nos pensamentos, nos nossos atos. Quebrei todas as regras agora de teologia, porque a introdução parece estar maior do que a mensagem. Mas vamos em frente. Vamos compartilhar agora, irmãos, agora está no seu livreto. Vamos compartilhar sobre o que é que nós vamos fazer agora com a ajuda do Espírito Santo. Vamos compartilhar sobre a verdade, a violação. O que é que acontece quando a verdade no íntimo é violada? A origem dessa violação, vamos abordar isso. Suas causas e consequências, e que providências tomar para promover a restauração e a preservação da verdade em nosso íntimo. É coisa demais ou não é, irmãos? Então vamos começar. Vamos compartilhar sobre a violação da verdade no nosso íntimo, a origem dessa violação,
suas causas e consequências e que providências tomar para promover a restauração e a preservação da verdade do nosso íntimo. Vou, com a ajuda de Deus, segundo o Senhor me orientou, tomar 2 personagens bíblicos para ilustrar a mensagem inteira. Primeiro deles, Davi, para exemplificar a violação da verdade no íntimo. Então, utilizando-nos da vida de Davi, nós vamos abordar a questão da violação da verdade no íntimo, a origem, as consequências, as causas. E vamos também tomar o exemplo do patriarca Jó, o homem temente a Deus, para afirmar que manter a verdade no íntimo é possível e deve ser a nossa glória, maior glória e coroa aqui nesta terra. Quem pode dizer um amém? Amém. Quem pode dizer um amém pentecostal? Amém. Pentecostal é assim, é mais gritado, exagerado, né? Esse é nosso mesmo. Meus irmãos, antes que eu fale sobre o exemplo de Davi ainda, é preciso que a gente coloque alguma coisa. Você atente para o Salmo 51, porque Davi conhecia a verdade no seu íntimo. Quem conhece a verdade no seu íntimo? Alguns irmãos não levantaram as mãos, porque não é fácil levantar as mãos nessa hora. Porque o próprio Davi disse no Salmo 4 assim: quem pode entender os próprios erros? Tem hora que nós nos surpreendemos, irmãos, com essa dificuldade. Quem pode entender os próprios erros? Há uma verdade no nosso íntimo, mas nós mesmos temos dificuldades de entender essas coisas. Mas veja, Davi conhecia a verdade no seu íntimo, quando ele diz, Salmo 51, versículo 3, olha o que diz o texto. Todos podem repetir comigo? Se já tiver no telão, 51 e 3, 1, 2, 3. Porque conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, a verdade, glória a Deus. Irmãos, vocês estão entendendo e recebendo essa palavra? Não entenda como uma exortação, é uma exortação nobre, carinhosa e amorosa do Espírito Santo. Não é de um pregador atrevido que veio aqui exortar o povo de Deus, não. Eu vim só trazer essa palavra e quero fazer com muito amor. A verdade, olha o que Davi estava dizendo. Conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Você não tem ideia o que é o pecado estar sempre diante de você. Vi um irmão chegar no meu gabinete há uns meses atrás e disse, meu pastor, aí começou a chorar. Eu relutei há quase um mês para vir aqui. O senhor me conhece há muitos anos, mas fazem 18 anos que eu luto desesperadamente com algo dentro de mim. E tenho levado a vida assim. Mas hoje eu vim aqui porque eu não aguento mais. A verdade no íntimo dele estava violada há 18 anos. E gritava desde o seu íntimo e dizia, contra ti somente pequei. Eu disse, meu irmão, tudo que você precisa é confessar o seu pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o que encobre a sua transgressão, não prospera. Ele caiu de joelhos, abriu a boca, confessou, deu um abraço. Ele disse, pastor, o senhor acredita que se o senhor abrir essa janela, eu sou capaz de sair voando? Eu disse, para que você esperou 18 anos? A verdade no íntimo. Gritava desde o íntimo de Davi, dizia assim, contra ti pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. 51 e 4. Veja na tradução NVI, o versículo 4 de Salmo 51. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas.
de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Meus irmãos, quando a verdade do nosso íntimo ela é violada, o que é mais terrível é o grito do Espírito do Senhor dentro de nós, clamando por arrependimento e restauração. Sim ou não, irmãos? É um grito dentro de você. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 24. Os irmãos sabem muito bem da angústia de Paulo. Paulo disse, quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Quando eu quero, assim, eu não quero, o mal que eu não quero, isso é que eu faço. E o bem que eu quero, eu não faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí termina o capítulo 7 e ele entra no capítulo 8 e diz assim, mas nenhuma condenação há, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas ele está vivendo segundo o Espírito. Então, irmãos, é nessa hora que os angustiados clamam como Davi no Salmo 51, versículo 1 e 2. Veja o Salmo 51, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Meus irmãos, eu creio, minhas amadas irmãs, que é dever do pastor, do obreiro, de cada crente, revelar as profundezas da tentação e do nosso coração e expô-los para o tratamento da palavra de Deus. Veja o ponto 1 na sua anotação. A origem da violação, exemplo de Davi. Pastor, não se preocupe não, meu irmão, nós temos até 12 horas. Quando for para parar, eu vou parar 12 horas, porque se o pastor não tivesse já me dito a hora, eu só ia parar quando ele mandasse, né? Mas tudo é com decência e ordem. Ainda tem a tarde todinha, à noite, tem amanhã. Aliás, amanhã eu tenho que ir embora já, não sei que hora. Eu só vou quando o senhor disser, pastor. Glória a Deus. A origem da violação da verdade no íntimo, vamos ver isso. Sua origem, suas causas e consequências. Vamos à vida de Davi. Vamos às lições que aprendemos com Davi. Primeira lição. A verdade no íntimo é violada pela sedução das tentações. Todos podem repetir comigo, está na sua anotação. A verdade no íntimo é violada pela sedução das tentações. Quem sou eu para falar sobre tentação para os obreiros que ensinam isso diariamente? Então, aqui a gente adianta tudo, porque os irmãos já passaram por isso. No episódio de Batseba, todos nós sabemos que Davi aprofundou-se no pecado, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. Ele aprofundou-se no pecado, a sedução foi grande. Então esse é um dos pontos cruciais, irmãos, da violação, eu estou lendo que está na sua anotação. Esse é um dos pontos cruciais da violação da verdade do nosso íntimo. Quando de forma premeditada, veja o texto, premeditada, consciente e voluntária, nos deixamos seduzir pela tentação. Veja o que diz, eu fiz questão, irmão, de não deixar essa anotação de fora. Quando de forma premeditada, consciente e voluntária, nos deixamos seduzir pela tentação. Irmãos, a tentação cega tanto, que eu vou dar um exemplo que aconteceu há um mês passado em Fortaleza. Irmão, me dói a cada reunião do ministério da igreja. No final da pauta da reunião tem assim: disciplinas, exclusões, reconciliações. Quando chega na hora das disciplinas, nunca tem menos do que 4, 5. Diácono fulano de tal, infidelidade conjugal. Diácono fulano de tal, presbítero, pastor fulano de tal, adultério, tal. Toda reunião, uma lista de pessoas que foram seduzidas. Me dói o coração ler aquela lista. Claro que estamos em família, é uma reunião fechada do conselho ministerial, somente os líderes da igreja, mas é muito doloroso, porque toda reunião, bebida alcoólica, abandono do lar, isso é doloroso demais.
Teve um que de forma tão premeditada, consciente e voluntária, trabalhando no Uber, e os irmãos sabem que o Uber é tudo monitorado. Ele tem um carro monitorado, e na casa dele tem um dispositivo que a família sabe onde o papai está trabalhando, e a mamãe sabe também onde é que o papai está. E um dia, o filho dele disse: mamãe, cadê papai? Não chegou? Ele chegou não. Veja aí de onde é que ele está. Aí ligaram aqui o sistema. Ele disse: mamãe, pelo amor de Deus, o que foi? Aconteceu alguma coisa? O carro do papai estava parado na porta do motel. Aí ele disse: não, porque eu emprestei um carro a um amigo, foi o meu amigo que eu emprestei, e ele tentou e foi no meu gabinete e me chamou e negou para mim. Disse: meu irmão, você não precisa negar, você tem um pai, você tem um pastor, abre o seu coração. O pastor é aquele meu amigo, ele sempre me pede o carro, mas tinha um amigo dele maior do que eu, que foi o pai dele na fé. Quando soube, ele disse: pastor, deixa comigo, se tiver acontecido, para mim ele não nega, porque foi eu que ganhei, foi eu que cuidei. E quando o papai chegou lá, o papai do papai, ele não teve jeito, dirigindo uma das maiores congregações, uma família linda, afeta todo o bairro, afeta toda a igreja, bagunça tudo, volta para a estaca zero. Dá vontade, irmão, a gente chora com ele. Tudo que a gente pode fazer é chorar e vamos trabalhar a restauração. Mas que luta, premeditadamente, a verdade no íntimo violada. E ela é tão terrível, a sedução da tentação, que a pessoa é capaz de mentir para o próprio pastor da igreja. Esse pastor, agora o que me dói mais não é porque eu pequei não, maior do que o meu pecado é porque eu menti para o senhor. Ele voltou lá. Irmãos, contar essas histórias pode até nos constranger, mas são advertências que levantam assim o nosso ânimo para dizer: Senhor, eu preciso vencer a cada dia as tentações. Quando a verdade no íntimo, segundo ponto, de um servo de Deus, de uma serva de Deus é violada, ele ou ela não deve descansar enquanto a verdade não for restaurada. Não descanse. Meus irmãos, está escrito também: não vamos permitir que o pecado que atrofia nossas almas. Vamos ler junto esse texto, irmãos? Vocês fazem questão? 1, 2, 3. Não vamos permitir que o pecado que atrofia a nossa alma permaneça em nosso coração. Alguns dentre nós estão fracos porque são dados ao orgulho, outros ao mundanismo e outros a este ou aquele desejo sensual que os leva à imoralidade e a outras paixões ilícitas. Pastor, esse texto é muito forte. É forte mesmo. Aqui ninguém vem tomar caldo de bila, nem caldo de caridade não. Aqui é coisa forte mesmo. É ou não é, pastor Santos? Aqui é aquele negócio mineiro mesmo, carregado. É tudo mesmo. Dado ao orgulho. Eu não posso falar de orgulho, mas eu vou dizer só uma coisa de orgulho. É o pior tipo de pessoa que você tem para lidar na igreja, é o orgulhoso. Porque o orgulhoso superestima a sua importância. Lá no Ceará a gente chama assim, o cara acha que ele é o rei da cocada. Ele deixa o eu dele girando em torno de si mesmo. É difícil você trabalhar com essas pessoas. A pessoa se acha uma soberba. Ele faz um ídolo. E geralmente, irmãos, quem faz uma coluna para si acaba caindo juntamente com ela. Foi o que Saul fez. No dia que Saul fez uma coluna para si, foi o começo do fim. Davi poderia... Irmãos, vocês acreditam que Davi poderia ter abandonado o pecado a qualquer momento quando ele viu Batseba? Mas eu digo uma coisa: quando alguém começa a transgredir, é difícil parar. Tiago, capítulo de número 1, versículo 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte.
Não erreis, meus amados irmãos. E veja o que é que Paulo recomenda. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 6 e 12 de Romanos. Esse capítulo 6 de Romanos é um capítulo para todo obreiro decorar, escrever na tábua do coração. Primeiro porque é onde está o fundamento da nossa doutrina do batismo em águas. 6 e 12, 11 e 12 diz assim: assim também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. Olha a verdade no último aí. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Irmãos, agora tem um versículo que eu recomendo que vocês preguem ele. É o versículo 16 do capítulo 6 de Romanos. Não sabeis vós, Paulo está fazendo uma pergunta, não sabeis vós? Será que vocês não sabem disso? Olha o que Paulo está perguntando. Que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer. A quem? Sois servos daquele a quem obedeceis. Se você vai obedecer o pecado, você é o quê? Servo do pecado para a morte. Ou se você é servo da obediência, para a justiça. Ele está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem disso? Meus irmãos, nós estamos falando dentro do contexto que você está observando no item 2. Quando a verdade do íntimo de um servo de Deus é violada, ele não deve descansar enquanto não restaurar. Mas quando você identifica o poder que está lhe dominando, você é responsável se você vai ser escravo de si mesmo ou não. Você identificou o poder que está lhe dominando. Às vezes o poder é um sentimento terrível de lascívia. Eu disse: pastor, me ajude, me dê uma palavra, porque eu só penso naquilo. O que é que ele está dizendo? Ele está falando de lascívia, um desejo forte e irresistível que o domina. E um dia ele chegou. Eu posso contar alguma coisa para os irmãos descontrair um pouco e dar uma risada, né? Nós estamos em família. Pastor, eu estou tão à vontade. Não sei se é o sorriso do pastor Alvo que faz a gente ficar assim, né? Ele deu uma palavra lá no Pernambuco. Aí foi muito, muito incrível. No dia do aniversário do pastor Roberto, ele foi o pregador. E ele contou umas histórias aqui das Minas Gerais, e que fez uma diferença grande naquela noite, né? E lembrando desse marido que disse: pastor, o que eu só penso naqueles, pastor, acabei com o meu carro. Sei o que foi? O diabo de uma mulher. O diabo de uma mulher? Pastor, o diabo ia passando. Que diabo, pastor? E eu fui olhar, me esqueci do sinal, acabei o Corolla 0. Sem seguro, sem nada. Foi o diabo da mulher. É lascívia, meu irmão. Ah, Jesus. Identificando o poder que me domina, eu sou responsável se eu sou escravo de mim mesmo. Irmãos, escutem, olhem aqui por favor, não para o pregador, mas para aquele que o Espírito Santo quer ministrar. Porque se em determinado momento da minha vida eu me rendo a mim mesmo e a minha culpa, eu me rendi. Eu estou lá, eu estou convivendo com ela. Ou se do mesmo modo eu obedeço a Deus, eu faço por quê? Porque eu me rendi a Ele. Se eu me rendo à culpa, eu sou escravo da culpa, servo do pecado. Se eu me rendo ao Senhor, eu sou servo da obediência, da justiça. Não vale a pena render-se à tirania escravizadora do pecado. Porque, irmãos, o pecado é tirano, ele lhe prende, ele lhe manieta. Você está ali, mas o coração está. Uma coisa também é certa, e eu preciso compartilhar convosco: não há poder na alma humana. Digo isso, irmãos,
com a autoridade do Espírito do Senhor. Não há poder na alma humana de nenhum homem, nenhuma mulher, não importa de pastor, de quem quer que seja, não há poder na alma humana capaz de romper por si mesmo o cativeiro de uma disposição formada pela rendição. Depois que você se rende ao pecado, quando nós nos rendemos a qualquer tipo de concupiscência da carne ou da mente, uma vez consumada essa rendição, depois que você se rende, foi como o irmão lá do UB, se rendeu o quê? Uma nova convertida. A sedução foi caminhando. Ninguém peca, irmãos, assim, fulano ia passando ali, deu um desejo forte e adulterou. Não é assim que as coisas acontecem? Não é assim que as coisas acontecem? Agora você observa, irmãos, quando nós nos rendemos a qualquer tipo de concupiscência da carne ou da mente, uma vez que essa concupiscência é consumada, ainda que você se odeie a si mesmo, tem irmão que faz campanha, tem irmão que faz jejum, eu tenho fé em Deus que nunca mais vou pecar, eu vou fazer um jejum de 21 dias, eu vou subir o monte, lá no Ceará tem muita duna, né? Os irmãos, vamos para o monte, aí vai todo mundo, passa a noite matando muriçoca, faz fogueira, faz uns reteté estranhos por lá, tem umas heresias também, toca fogo em pote, quebra pote, é um ribuliço grande. E eu fico pensando o que é que acontece. Gente briga, deu uma confusão grande, de vez em quando tem umas confusões. Meu Jesus amado, não para resolver o problema, irmão, estou buscando libertação. Você se rendeu ao pecado. Isso é uma tirania. Não há nada que você possa fazer agora. Você pode se odiar, irmão, eu me odeio porque eu já tentei. Você está rendido a ela. Não há nenhuma forma de libertação, pelo poder humano. Só tem um jeito, através do poder da redenção que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Você tem que se render a Ele, glória a Deus, aleluia. E Ele vai romper esse poder que Ele domina, essa força que lhe escraviza. Veja o que Paulo diz em Romanos 6:13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Como eu vou poder abandonar, irmão, esse hábito no momento que eu quiser? Não pode. Eu resolvi, daqui para frente, não resolve. Vou deixar de falar da vida, vou deixar de mentir, vou deixar de enrolar. Não vai, você não vai conseguir. Porque isso se transformou em um hábito. Você se rendeu voluntariamente a Ele. Muitos estão vivendo como escravos de si mesmos. Nós estamos falando aqui, irmãos, de ética pessoal, individual, verdade no íntimo. Então a origem, estamos falando do primeiro ponto, da origem da violação, suas causas e consequências, tendo como exemplo a vida de Davi. Ainda temos 15 minutos nesse contexto. Só Jesus é capaz de romper todas as formas de escravidão em qualquer vida humana. Isso vale um glória a Deus, irmãos. Só Jesus é capaz. Ele veio libertar os cativos, glória a Deus. Quando a verdade no íntimo, irmãos, ela é violada, nós não devemos descansar enquanto ela não for restaurada. Item 3 na sua anotação. Devemos deter, vamos dizer todos juntos, devemos deter a violação da verdade em nosso íntimo, antes que ela se instale definitivamente. Para quê? Veja mais. Para que não enfraqueçamos, podemos ler todos juntos, irmão, para fixar mais. Para que não enfraqueçamos por nossa negligência e para que não estraguemos a obra de Deus com a nossa fraqueza. Não vou nem comentar. Em outras palavras, devemos expor o nosso coração ao tratamento da palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Efésios 5:26. Nós somos santificados e purificados pela lavagem da água da palavra. Meus irmãos, um ponto importante é que temos que tratar a questão do pecado aqui. Item 4. Quando a verdade no íntimo é violada sucessivamente, isso leva ao ápice da insensibilidade. Sim ou não, irmãos? Fica comum, fica corriqueiro.
Um cantor famoso, meu Deus, não posso falar. Eu posso falar das coisas do Ceará, porque eu estou longe de lá. Mas um cantor famoso, para a banda de lá, que já foi muito conhecido. Um dia ele chegou para mim e disse: pastor Dom José, oh Deus grande e misericordioso é o nosso Deus. Amém, pastor? Amém. Pastor, o senhor acredita? Confesso ao senhor, porque o senhor é meu pai. Pastor, fui uma viagem, fazendo uma obra. Porque tem uns que fazem a obra e outros que fazem outra coisa na obra, né, irmão? Aí é difícil, complicado. Como dizia meu pai. Esse humor cearense, de vez em quando aparece assim, a gente tem que ter cuidado com ele. Pastor, o senhor acredita que no hotel tinha várias cantoras e não sei mais o quê? E acabei caindo. E eu no meio da programação, e no outro dia eu ia cantar, passei a noite chorando e orando: Senhor, se tu estás mesmo comigo, me perdoa o meu pecado e traspassa a minha transgressão, porque eu traí o Senhor, minha esposa, minha família. Amanhã, Senhor, que tu salves pelo menos uma alma. Ah, irmão, um pregador famoso pregando, não sei quantas mil pessoas para resolver salvar uma alma, para poder justificar que ele estava perdoado. Aí, irmão, desculpe eu dizer para vocês o que eu disse para aqueles cearenses atribulados, assim: quando é que tu vai criar vergonha nessa cara de crente? É a primeira vez que tu me confessa a primeira coisa, a mesma coisa? É a segunda vez? É a terceira vez? Até quando tu vai brigar com Deus? Escravizado a um poder que lhe dominava, servo daquele poder, fora de controle. Em 2 Samuel 12, 5 e 6, nos diz que um ano se passava, não é? 2 Samuel 12, 5 e 6 já fala do resultado, mas 2 Samuel 11, 1, você pode conferir. E passado um ano, já estava com um ano que Davi tinha pecado, encapadinho, todo bonitinho, lá. Um ano tinha se passado, e ele estava lá, posando de crente, entrando no santuário, sentado no trono, administrando, dando expediente, gravata e paletó. Aqui é minha esposa, minha amada. Beijinho vai, beijinho vem. Essa. E quanto mais neném, mais parece. Deixa isso para lá. 11:1 diz assim: passava um ano, se passara. Davi estava tão insensível aos seus pecados que não percebeu que tinha sido o vilão da história que o profeta Natan contou. Precisa eu contar a história de Natan? Os irmãos já sabem. Sabe ou não sabe, irmão? Vamos em frente. A vantagem de pregar para os mestres é essa. Não precisa a gente contar a história. Vocês já entenderam tudo. Mande matar, isso é digno de morte. Pois esse homem é você, que mandou cozinhar a cordeirinha do pobre. Eu? Aí Davi caiu na real. Ah, Senhor. Insensível. Irmão, não tem nada mais terrível do que você ouvir um pregador marcado pela insensibilidade, que se acostumou a pregar. Para mim, nesse tempo todinho de pregação, o que me faz agonizar, me preocupar e às vezes, irmãos, me estressar, um estresse santo, é saber que eu vou ter que pregar, que eu vou ter que ministrar. Quinta-feira à noite, quinta-feira à tarde, era a festa dos 56 anos do Circo de Oração lá em Fortaleza. E Janilda tinha preparado a festa. E o nosso templo é muito pequeno, começamos agora a reforma, a construção do novo templo. Ela disse: o pregador vai ser você, porque no ano passado me avisou. Eu disse: meu Deus, o que é que eu vou pregar? Tanta pregação, chegou o dia da pregação, me acordei de madrugada, Jesus me diga uma coisa nova. E aí vem aquela voz: não, prega o que você já tem.
Mas Jesus é uma coisa nova que tem que fazer a diferença. Hoje há 56 anos. E o tema, 56 anos vendo o poder de Deus. Meu Jesus, e agora o que é que eu vou pregar? E você não descansa enquanto o Espírito Santo não lhe dá uma palavra de Deus para você pregar. E a gente lá, e cansado de tanta coisa, terminou a reunião tudo, já era tarde. Aí o irmão perguntou assim: pastor, e o senhor já arrumou as malas? E eu olhei para Janildo: Janildo, e as malas? Ainda falta tirar lá. Não deu tempo. Porque a obra de Deus vai assim, irmãos, insensível. Quando a verdade no nosso íntimo, versículo 5, só falta 7 minutos, irmão. A não ser que tenha prorrogação de mais 10 pelo pastor. Quando a verdade do nosso íntimo é violada, vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. Quando a verdade do nosso íntimo é violada, por sermos seduzidos pelas tentações, nos tornamos reféns de nossa própria insensatez e pecado. Irmãos, isso é a palavra do Espírito Santo. Veja o que Davi está dizendo no capítulo, Salmo, ninguém diz capítulo, Salmo 51, confira para mim se é o versículo 1, irmãos, a parte B. O meu pecado está sempre diante de mim. Davi diz assim: o meu pecado está sempre diante de mim. A verdade estava lá. Agora ele tinha consciência. O Senhor chegar através do profeta. Porque, irmãos, ainda tem igreja que é assim. Eu sou de uma época, irmãos, da época de jovem na igreja, que o jovem entrava na consagração e Deus usava o profeta e chegava onde ele estava e disse: olha, vem cá, Deus está me revelando, viu? Deus está me mostrando assim, assim, assim. E era revelação, era visão mesmo, não era as visagens que tem por aí hoje. É profeta demais, sabe, irmãos? E profecia de menos. Profetada de todo jeito, é uns sonhos malucos que o pessoal anda cantando, umas revelações doidas que o povo diz. Aqui em Minas Gerais não tem isso não, só tem no Ceará. Um irmão um dia chegou para mim, no corredor da igreja, pastor, eu vinha chegando para o expediente, a irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu vim só mesmo lhe dar um recado da parte de Deus. A gente faz a orientação de Maria, né? A gente ouve, né, irmão? Vai conferindo. Diz: pastor, eu quero dizer para o senhor. Pastor, nem subir do seu gabinete, não. Vou dizer aqui mesmo, no corredor mesmo, que Deus mandou dizer. Ela é de uma congregação que é ligada à nossa convenção. Mas eu vim lhe dizer o recado. O senhor já foi meu pastor lá naquela igreja. Tal. Pastor, conte 5 dias. E o seu caixão estará aqui à frente desse púlpito. O senhor já recebeu um recado desse, pastor? É muita, eu pergunto a vocês, é muito atrevimento ou não é? Mas, irmãos, eu não sei se... Eu fico tão tranquilo com essas coisas. Porque se você conhece a palavra, você não se assusta com isso. Em 5 dias, o Senhor estará aqui no caixão. Deus me revelou claramente. O Senhor recebe esta palavra? Eu disse para ela: irmã, vamos esperar os 5 dias. Porque a Bíblia diz que a gente tem que conferir coisa com coisa. Daqui a 5 dias eu espero a senhora aqui. Se não eu, mas a viúva. Mas a senhora venha, porque se eu não estiver no caixão, como bom cearense, eu quis dizer assim: quem vai botar a senhora não sou eu mesmo. Mas eu só pensei. Porque aí eu disse: irmãs, agora tenha cuidado, meu irmão, porque antigamente, profeta que dava uma profecia que não se cumpria, a gente rebola do penhasco. Mas hoje ninguém joga mais profeta de cima do morro. Aí ele diz o que quer. Então daqui a 5 dias eu estou morto. Foi o que Deus me revelou, e o senhor sabe que quando Deus me mostra. Então em 5 dias, irmão, não perdi
Um minuto a mais de sono. Eu disse a Janilda, profeta de Baal, vai para lá, Satanás, vai matar meu marido, sai para lá, Satanás. Ele disse mais coisa, mas não disse com ela não, disse só para mim. Fique tranquilo, que ela ali é profeta de Baal, filha de Jezabel. A Janilda disse muita coisa, irmão, mas isso só para mim. Passaram 5 dias, 10 dias, já está com mais de 1 ano e ela ainda não apareceu. Meus irmãos, eu estou contando essas histórias assim. Toma tempo, eu preciso vir aqui a mensagem. O meu pecado está sempre diante de mim. Isso é pecado, irmãos. Tem pessoas desesperadas, apavoradas. O irmão, essa semana passada, teve uma revelação lá em Fortaleza, colocou no grupo social, lá, que agora tudo que é de ministério tem grupo, e no meio do grupo, aí bota ideologia, aí no meio do grupo bota política, bota vídeo, bota tudo. Irmãos, se tem um grupo, é para administrar as coisas da obra do Senhor. O negócio está ficando complicado. Esse negócio de zap, a gente tem tempo de ficar louco, o celular tem tempo de estourar tudo. 2, 3 horas da manhã, pastor, 3 horas da manhã, o que é isso, meu Deus? Eu pensei que era o despertador. Não, é o irmão mandando um vídeo para mim. Acorda, homem de Deus. Vai acordar outro, irmão, pelo amor de Deus. Mandando um vídeo para você, sabe de quê, irmão? O besterol. E um dia eu respondi para um, meu irmão, tu estás acordado, acordando os outros, para mandar essas coisas. Meu irmão, tenha juízo. Pastor, o senhor não gosta de ver os vídeos? 2h30 da manhã, para quem já foi dormir quase 1. Irmãos, quando a verdade no íntimo é violada, por sermos seduzidos pelas tentações, nos tornamos reféns da nossa própria insensatez. Davi foi insensato. Pastor, irmãos, muito obrigado. Os irmãos concordam, o pastor da igreja já deu a ordem, que os irmãos vão ter que dizer amém. Mais 15 minutos. Os irmãos aguentam mais 15 minutos de mensagem? Quem estiver com fome, diga amém também. Não, se passar dos 15, meu irmão, é loucura. A nossa consciência, irmãos, nos acusa quando nós desprezamos o Senhor. Sim ou não, irmãos? A consciência nos acusa quando nós desprezamos o Senhor, é a sua palavra. O nosso coração fica amortecido por causa do pecado, de tal forma que nós perdemos todo o senso de discriminação, ou seja, você não sabe julgar, isso aqui está certo, isso aqui é errado, a questão do discernimento para julgar até as consequências dos seus atos. Ô pastor, quando eu dei por mim, eu já tinha feito. Pastor, me desculpe, não era isso que eu queria dizer, não era isso que eu queria fazer, mas já fez. Quantas tentações sutis, meus irmãos e irmãs, precisam ser vencidas diariamente. Os irmãos concordam comigo? Quantas tentações sutis, porque elas são sutis. O diabo chega, lhe imprensa, lhe intimida, lhe ameaça, diz: você não vai, você não sai, você não pode. Não adianta não, deixa essa mensagem, tu já está cansado demais, vai dormir. Aquela coisa, o diabo te imprensa, mas vem o Espírito Santo e diz: resiste firme na fé, vai lá, prepara essa mensagem, prepara, porque Deus vai te usar. É essa aí, não prega aquela não, prega essa outra aqui. É pressão, é pressão. Quantos problemas nós que somos obreiros enfrentamos? Irmãos, estamos falando de coisa prática. Quantos problemas opressivos de consciência nós temos que resolver dia a dia. Para quê? Para não sermos desqualificados diante do tribunal da nossa consciência, diante do Todo-Poderoso. Paulo diz assim: eu subjugo o meu próprio corpo. Paulo não era, irmão, aquela pessoa que ia de qualquer jeito, não. Não, eu sei onde eu quero chegar. Eu não ando por aí dando murro no ar, não. Eu corro, eu sei para onde é que eu estou correndo. Eu corro para o alvo. Eu tenho uma meta. Eu não fico aí de qualquer maneira, não. Eu vou sair dando murro no ar. Não é assim. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a dominar. Eu vou terminar só o primeiro ponto, a gente fica com o segundo, só do exemplo de Davi. Que o Senhor nos ajude a dominar nossas fraquezas.
Deus ama a verdade no nosso íntimo. Sexto ponto: quando a verdade no íntimo é violada, a hipocrisia imediatamente se instala. Quando a verdade no íntimo é violada, a hipocrisia se instala, meus irmãos. Veja só o que está escrito aí no seu apontamento. A pessoa é capaz, eu digo pessoa aqui, para poder não confrontar tanto. Estou falando para homens e mulheres de Deus, do ministério, com respeito e temor. Quando a verdade no íntimo é violada, a hipocrisia se instala instantaneamente, irmãos, imediatamente. A pessoa é capaz de apreciar em secreto o que denuncia publicamente. O irmão pega um jovem, pega uma criança, um adolescente da igreja, disciplina, tira de comunhão, porque viu ele brincando numa bola. Disciplinou o outro porque ele disse que é raposa, o outro disse que é galo. Aqui é raposa e galo, né? É Cruzeiro e Atlético, né? Também ninguém nem olhou para mim, né? Irmão, eu tô aqui nessa terra boa, então tem que usar as coisas daqui. Lá no Ceará é vozão e leão. Aí tem uns irmãos, que a Bíblia diz o que, irmãos? Quando eu era menino, eu gostava das coisas. Bate uma bolinha, aquela coisa. Mas tem irmão que fica grande e se esquece que foi menino. É ou não é verdade, irmão? Aí faz um terror e a gente tem que ter moderação. Mas tinha um irmão que ele gostava de... Era capaz de apreciar em secreto o que ele denunciava publicamente. Irmão, negócio de bola, futebol, está tudo disciplinado. E um dia eu cheguei na casa dele, 3 horas da tarde para 4 horas, pedindo para que ele fosse celebrar uma ceia em uma congregação, um dia de quarta, um dia de domingo, à tardinha. Ele fosse celebrar uma ceia numa congregação que tinha sido adiada, lá num sítio no interior. E nós chegamos, ia à casa e vi o portão, e fui entrando. Quando cheguei na sala, ele estava sozinho no sofá. Vai, só via os gritos. Vai, e os gritos. E eu sem saber o que era. O que é esse homem? Vai. E o tamanho do palavrão. E eu com o irmão. Ele disse, rapaz, o que é que está acontecendo aí, pelo amor de Deus? Eu pensei que era uma briga. Quando eu cheguei perto, era o irmão, torcendo o Flamengo desesperado. Quando eu cheguei na porta, eu disse, pastor! Ah, pastor? Simão, o que é isso aí? Não, pastor, que os meninos compraram uma televisão. O senhor está assistindo o quê? Está passando o quê? Não, está passando isso não, meu. Estou vendo aí que é Flamengo e Vasco. O senhor torce o quê? Pastor, eu gosto do Flamengo. Gosta? Desse jeito? Você ama, meu irmão. Você é louco. Mas você não condena a televisão, diz que quem tem está disciplinado. Não, pastor, é porque a minha fica dentro do guarda-roupa, só quando sai todo mundo. Deus ama a verdade no íntimo, irmão. Pessoas que são capazes de denunciar o pecado na vida dos outros e em secreto praticar os mesmos pecados. Pastor, a mensagem está muito dura, é melhor a gente almoçar. Mas uma coisa é certa, chega num momento de insensibilidade tão grande, irmãos, a hipocrisia é tão grande, que você é capaz de pregar de uma graça que você não desfruta, e condenar pecados dos quais você ainda não foi liberto. Todos os pecados, meus irmãos, machucam muito a todos nós, mas em última instância, eles ofendem a Deus. Porque todo tipo de pecado é uma rebelião contra o modo de vida que o Senhor idealizou para cada um de nós. Sim ou não, irmãos? Que Ele idealizou uma promessa de vida abundante. Então, quando nós formos tentados para fazer algo errado, a violar a verdade no nosso íntimo, lembremos-nos que estamos pecando contra Deus. Isso vai nos ajudar a permanecer no caminho. Na segunda pré-eleção,
Nós vamos voltar ao segundo ponto. Aí vamos tratar agora das providências que devemos tomar para promover a restauração e a preservação da verdade em nosso íntimo. E vocês vão se surpreender muito com a vida de Davi e com as providências que nós temos que tomar para preservar. Com a permissão do meu amado pastor, eu gostaria de fazer uma oração e nos colocarmos em pé, meus irmãos, para orarmos apresentando estas verdades. Muito obrigado, pastor Álvaro, meus irmãos, por este tempo tão bom aqui.